Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Tribucast. E hoje eu vou falar com dois caras que eu conheci muito longe do Brasil. Primeira viagem que eu fiz com eles, por acaso, quando nós nos conhecemos, foi no Vale do Silício. E aí eles saíram de lá querendo abrir empresa no Vale do Silício. E eu sei que a coisa deve acontecer. E depois a segunda viagem foi para Londres, onde a gente firmou muito mais a nossa amizade, nossa parceria. E hoje eles são mais do que parceiros e amigos, eles são clientes. Eu estou aqui com o Diego e com o Léo Júnior da Evogard. E a gente vai contar um pouco da história deles, um pouco de como é que eles saíram lá do Goiás, porque não é em Goiás, é do Goiás, e vieram parar em Fortaleza e estão transformando o mercado de Fortaleza, fazendo com que a Evogard seja cada vez mais visível, ganhe mercado, conquiste novos clientes, transformando o mercado de seguros e de saúde no estado do Ceará. Bem-vindos, obrigado Diego, obrigado Léo por aceitarem o convite. E eu quero saber um pouquinho, como é que vocês vieram parar aqui, quem são vocês? Conta pra gente como é que vocês saíram lá de Goiás e estão transformando o mercado aqui em Fortaleza. Satisfação, Fábio, e a gente trazer um pouquinho da nossa história. E a nossa história aqui de Fortaleza eu vou deixar pro Diego, porque é o Diego que trouxe eu pra cá, entendeu? Ele é que tem raiz aqui? É, ele que tem raiz, entendeu? Então Ele que tem um Diegão. dedinho. Quem é o Diego? Como é que o Diego foi parar no mercado de seguro e como é que vocês vieram parar em Fortaleza? Cara, primeiro, obrigado, né, pelo convite. É um prazer, tá? Você sabe o quanto a gente gosta de você, o quanto a gente criou uma amizade, né? Já tem uma viagem preparada aí de novo. Eu não sei se meu cartão vai aguentar andar com você não, mas vamos lá. Como você diz, o seu cartão é o meu guia. Mas vamos lá. Cara, começou a história nossa aqui, na verdade, em 98, eu costumo dizer, porque foi quando meu pai veio para Fortaleza. Meu pai é mecânico de moto e tal, ele veio para cá. Na época com a minha mãe, eu vim com a minha irmã, enfim. Morei até 2005 em Fortaleza. Eu nunca tinha vindo passear. E aí, quando foi 2017, eu já no mercado de proteção veicular. Em 2015 eu entrei. Em 2017 eu vim para cá para passear. E vi que só tinha uma proteção veicular aqui. Só tinha uma empresa que fazia o que eu fazia em Goiás, né? No Goiás. No Goiás. E aí eu falei, cara, nessa época a gente já era sócio. Eu tava com o Léo com a empresa de rastreamento. E eu falei, Léo, tem um mercado, cara, gigante. Só tinha nós, cara. Nós e essa outra empresa. E aí eu voltei, convidei o Léo, ele falou, topou na hora, a gente já era sócio dessa empresa. Acabou que essa empresa a gente vendeu ela depois de um ano de rastreamento, já não fazia muito sentido para nós, pelo crescimento que a gente já tinha, já estava tendo com proteção. E aí voltei para Goiânia e ficou nesse 15 dias ali, 15 dias aqui, eu fazendo essa correria. Começou assim, né? Começou um pouco assim. É mais ou menos a vida que eu tô vivendo hoje. Será que eu vou vir morar aqui também em Fortaleza? Vai. Porque isso aqui apaixona a gente. Quando eu convidei né? o Léo, Eu falo ele falou que assim, ó, ele falou vida. assim para mim, é tanto que os primeiros 2, 3 anos eu vinha mais do que ele. Ele vinha poucas Você ficou vezes. 3 anos indo e voltando? 15 Eu dias. vim aqui a cada Eu 4 ficava 15 meses. dias lá, eu ficava 15 dias em Goiás, em Goiânia, 15 dias em Fortaleza. 15 dias lá, 15 dias aqui. E aí eu falei pra ele no primeiro ano, falei, irmão, é o seguinte, nós vamos ter que mudar pra Fortaleza. Eu não vou pra Fortaleza. De jeito Porque nenhum. eu não sei o quê. Acabei eu de só construir minha mudo de casa. Goiás se eu for pros Estados Unidos. Não ficou nem no Goiás, nem Parou nos na Estados metade Unidos. do caminho. Parei aqui. Mas foi algo de Deus mesmo, nessa vinda nossa pra cá, porque desde lá quando o Diego falou, antes do Diego, 2017, eu já vinha muito para Fortaleza, que engraçado, né? Então, antes da gente ser sócio, que a gente se tornou sócio em 2015, mas eu já tinha vindo várias vezes passar férias aqui, vim para a Copa do Mundo de 2014 aqui, e eu profetizei, falei, nossa, imagina ter uma empresa aqui, sem antes a gente ser sócio ainda. E passou-se A gente nem se tempo. conhecia em 2014. A gente nem se conhecia, pra você ter noção. Vocês conheceram trabalhando 2015. juntos? Trabalhando juntos. E depois aconteceu a seguinte situação. 2015 conhecemos. 2017 Diego veio para cá. Então Deus fez tudo muito rápido. Então a cada 3 anos Deus foi mudando o ciclo nosso. E 2020 foi quando o Diego falou, ó, nós vamos ter que ir para lá. Nós vamos ter que ir para Fortaleza. Eu falei, ó, então eu vou orar. E no meio da pandemia, E né? no meio da pandemia. 2020. Eu falei, mano, porque o que me apegava lá, Fábio, era uma casa que eu tinha. Eu tinha acabado de construir a casa dos sonhos. E naquela época, 2017 até 2020 ali, era que R$1 milhão valia muito, né? Vale muito até hoje. Naquela época valia muito mais, né? Então aí você imagina, eu falo, não, já tô milionário, minha casa de 1 milhão, quitadinha, meus carros quitados, eu tô de boa. Não vou sair, não, tô apegado aqui.
Aí o Diego, não, vai ter que mudar. Eu falei, não vai ter que mudar, não. E tem minhas raízes, minhas familiares. Eu falei, cara, eu vou orar. E uma das situações para mim vir para cá era essa casa, eu vender essa casa sem anunciar ela. Era um propósito de Deus. Eu falei, Deus, se for para mim para Fortaleza, eu tenho que vender essa casa, sem a minha esposa saber que eu vou vender essa casa, que ela que desenhou a casa, sem ninguém saber, sem corretor ninguém. E assim eu vendi a casa, aí eu falei, Deus, então tem que ir para lá. E aqui nós estamos e eu vejo que realmente é uma missão de Deus nós aqui mesmo. Então, desde a vinda minha, quando eu vinha para cá na juventude, antes o Diego vinha para cá, já morou aqui, então não tem como ser Deus isso aqui. Isso aqui não tem como ser Deus. Você tem uma ligação muito forte com Deus, né? Eu percebo isso porque você sempre fala nas suas redes sociais. Sim. A gente vai falar de cultura lá na frente, mas a cultura da Evogard está muito ligada a essa parte espiritual sua. Sim. E como é que você... Nossa, né? Nossa, mas você é um cara muito... É porque eu declaro mais. Ele como artista, entendeu? Eu sou bem pago pra me falar, brincadeira. O Diego é mais low profile, ele aparece menos. Justamente. Né? Mas como é que você... E aí falando disso, como é que você entrou nesse mercado de proteção veicular, de seguros? Como é que isso começou na vida de vocês? Cara, eu era vendedor de carro, eu tinha uma loja de carro desde 16 anos. Meus pais me emanciparam. Então, com 16 anos, meu pai me deu uma loja de carro e falou, se vira, moleque, vai aí, faz seus corre. E ali eu comecei a fazer. E com 22 anos para 23 anos, eu casei com 23 anos. Só que nessa fase de 22 para 23, eu era muito levado, entendeu? Eu era raparigueiro mesmo, sem vergonha. E minha mulher sabe disso, então por isso que eu posso falar abertamente. Você não estava ainda ligado, não tinha essa ligação tão forte com Deus? Pior que não, e filho de pastor, então aí você já imagina. Filho de pastor quer ir pro outro lado. O pai tá indo para cá e a mãe para cá, os filhos querem ir para cá. Então tava naquela questão toda, até acontecer isso, Deus falar para mim que eu tinha que casar. Então eu falei, então eu vou casar que eu vou quietar. Então casei e quietei. Nesse período meu que eu casei, eu quietei, eu não vendia carro, Fábio, eu mentia para vender carro. E nessa transição minha com a Andressa, falei toda a verdade para ela, então ela pediu para mim, sabe, falar de tudo. Eu falei, eu não sei de tudo, não lembro tudo, não vou mentir para você, mas se quiser me perguntar, pode perguntar. Então ela perguntou tudo para mim e ali foi colocado um ponto final, eu matei o antigo Léo Júnior. E ela chegou um dia, foi lá na loja de carro, chegou para mim e falou assim, eu vou ficar aqui um dia aqui e tal, beleza, eu fui fazer uma venda. Eu menti, falando que o carro era meu, o carro nunca foi meu. Que eu andava no carro, nunca tinha andado no carro. Que eu passeava, nunca passei no carro. Era meu, só que era da loja. Aí ela chegou em casa e falou assim, você viu que você não fez uma venda, você mentiu? Aí eu não, você prometeu para mim que você nunca mais vai mentir. Eu falei, então você quer falar para mim que eu não sei vender? Ela tenta vender de jeito, ela instalou um negócio na minha cabeça. Quando eu fui fazer outra venda, chamei meu primo, que trabalhava comigo, o Thiago. Um beijo, viu, gordinho? Chefe, eu sei vender não, faz aqui. Passou uns 6 meses, cheguei minha mãe, vamos vender essa loja de carro aqui que eu não sei, não dou conta. Você parou de vender depois? Parei de vender a loja de carro, parei de vender, falei, minha mãe, vamos ser rápido. Vamos vender a loja. Aquele filme do mentiroso, já viu? Que o cara não consegue fazer mais nada. Não conseguia. Falei, vamos vender. Vendemos loja com CNPJ, com ponto, só com estoque nosso. Aí eu fiquei com dinheiro no bolso. E em frente tinha uma empresa de proteção veicular que a minha loja era cliente. Fui lá para dentro, comecei na operação devagarzinho, fui pondo um dinheirinho lá dentro, um dinheirinho. Na hora que eu vi, eu estava como sócio da operação já. Isso em 2012 para 2013. Aí eu fui conhecer o Diego em 2015. Você trabalhava lá? Eu entrei lá na parte da saúde, que era algo que o Léo tinha criado lá atrás. Aí eu entrei como vendedor, que aí eu era parente do pessoal dessa proteção veicular. Eu não, ainda sou parente, né? Parente não tem onde correr, mas mais ou menos. E aí acabou que eu vendia carro, trabalhava no concessionário da Fiat nessa época, sempre ligado, moto, carro, trabalhei na Honda. Vocês sempre tiveram ligado ao automobilismo, ao mercado de automóvel, veículos? assim, sempre. Legal. E aí eu conheci o Léo em 2015, quando eu entrei lá. E aí, ele na correria dele ali, a gente nunca tinha nada de nenhum tipo de contato, assim. Era separado, né? E aí eu tive a oportunidade de montar a empresa de rastreador, aí eu chamei ele para ser sócio. Porque ele já tinha vindo ali e tal. Na época, o dono da proteção veicular não quis, né? Não deu abertura. E o Léo sempre, desse jeito que você conheceu, sempre solícito, sempre querendo fazer mais e criando coisa. E a gente criou junto a Total Rastreamento. Total Rastreamento. E que aí, foi a empresa que vocês venderam posteriormente. Que a gente vendeu depois. E aí depois vocês venderam... Sem saber, né? Fizemos M&A, fizemos valuation, não sabia nem o que era isso. Mas foi. Deu certo. E deu dinheiro no bolso ainda. Deu dinheiro no bolso. E aí... Olhamos pro povo, esse trem deu bom, hein?
Quando é que chegou a Evogard? Ela nasceu lá em Goiânia, ela nasceu aqui no Ceará? Ela nasceu no coração de Deus primeiro, né? Ela nasceu, acho que no coração de Deus. Porque nessa transição nossa para vir para cá, nós viemos como sócio da antiga empresa de proteção veicular. Então, nessa transição nossa todinha, o Diego já tinha um desejo no coração dele de falar, não, vamos para Fortaleza, já vamos romper logo e tal. Eu falei, cara, se a minha vinda para cá foi em oração, então, para sair dessa operação, nós vamos orar também. Aí o Diego brincava assim, essa oração demora? É quanto tempo que Deus vai te responder? Eu falei, mano, você me conhece já um pouco, você sabe que eu sou meio direto, não tem esse negócio de ficar. E não pela oração, isso era brincadeira, né? Eu sei como que funciona. Mas eu queria agilizar porque eu tinha minha decisão tomada. E você já estava certo de que aquilo tinha que acontecer. Eu já sabia, porque a cultura não dava certo, os caras não pagavam a gente certo, a gente não tinha credibilidade no mercado por conta deles. Tínhamos que tirar dinheiro do bolso. E aí eu já tinha separado o CNPJ, já tinha separado tudo. Então, quando a gente fazia algo que eu dependia deles, me travava. Era um limitador de crescimento de vocês. Total. Isso. Então, a gente teve que chegar a um ponto e falar, cara, ou a gente muda, ou a gente vai quebrar. Porque os caras, eles estão aí, não sei que jeito, mas estão mais ou menos, entendeu? Tá. Aí nessa, que foi em 2022 isso aí, então, ou seja, 2020... Isso nós metemos ainda 5 anos, hein? 17 para 22. 17, ainda teve um casozinho ainda que, quando eu chamei o Léo, ele, não pode deixar que eu tenha um cara lá para ajudar a gente. Aí começou. Nós viemos aí, nós somos meio doidos, né? Assim. Nós saímos de Goiânia, dia 1º de agosto, mais ou menos, dia 3 de agosto. Dia 22 de agosto nós estávamos inaugurando. Tudo. Uau. Ficamos 22 dias em Fortaleza. Imprensa, trenheira, olhar todo ponto, mundo. tudo. Fizemos tudo. Montamos loja, escritório, tudo. Lá na Monsenhor Tabosa. Comunicação visual, tudo, você pensa. Tudo. E contratamos um gerente, que era um cara indicado por um amigo, um conhecido do pai do Léo e tal, que já conhecia. Em resumo, 2, 3 anos depois, 2 anos, 19, $500 mil de roubo. A gente descobriu que os caras estavam roubando a gente. Perderam dinheiro, o cara estava roubando. Roubando a gente. Perdemos, não. Nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós fizemos um mastermind na vida Ninguém rouba nós mais. Aprendemos. A caixinha nossa do aprendizado. Se a operação hoje está de jeito é por causa disso. A gente nunca perde, a gente sempre aprende, né? Aprende. A vida do empreendedor é muito disso, né? Primeiro que não existe estabilidade naquilo que a gente faz. Sim. A gente sempre acha que a empresa está no melhor momento. Daqui a pouco você tem algum problema, alguma dificuldade, passa por um desafio. E são desafios diários, né? Nós somos grandes resolvedores de problemas. Então, todo mundo que olha de fora fala, pô, tá tudo bem, os caras estão bem. Mas no nosso dia a dia são pequenos problemas, grandes problemas, médios problemas. O Igor tá aqui, meu sócio, a gente passa por problema todos os dias. No meu caso, ainda tem o problema nosso e o problema do cliente que a gente tem que resolver. Então, resolver problemas faz parte da vida do empreendedor, né? E a gente sempre vai aprender com eles, tirar lições. Se ressignificar muito rápido, né? Eu, Diego, eu tenho uma promessa com o Diego, questão de sociedade agora, né? Desde 2025, mano, pelo amor de Deus, olha pra mim aqui, olha pra mim. Nós temos combinado antes, que tudo que eu for entrar de sócio, ele for entrar, a gente coloca na mesa. Você quer entrar como sócio? Desde 2016 a gente tem isso. Tem esse combinado. Então, no fio do bigode, ó, se eu for montar qualquer coisa, se eu for comprar qualquer coisa em questão para ganhar dinheiro, eu te apresento, você me apresenta, beleza? E assim vai indo na nossa vida até hoje aqui. E foi surgindo várias coisas, então várias pessoas vendo essa energia nossa, vendo esse crescimento nosso, que é o quê? Eu vou montar isso. Quer se aproximar, né? E eu não sabia falar não. Aí foi um monte que nós fomos montando e foi para a caixinha de aprendizado de alguns milhões por aí. Chegou 2025, olhou para mim assim, por favor, não vou montar mais nada não. Mais nada. Até porque o que vocês têm é um negócio muito robusto, cara, né? Sólido. É sólido. Apesar de não ter a estabilidade, mas é um negócio sólido. É promissor. Nós somos autorizados pela SUSEP. Agora nós somos regulamentados pela SUSEP. Nós somos cadastrados e vamos ser auditados. Ou seja, não tem por que eu mexer com outra coisa. Até porque quando você começa a diversificar muito, você às vezes perde o foco naquilo que você faz bem. Vou te contar. Né? Isso. Você acha, eu tenho cara de dentista? Nunca. Ele tem cara de dentista? Nós tínhamos uma clínica odontológica. Tá vendo? Esses dentes aqui foi feito lá na nossa clínica lá. A clínica era boa, pelo menos. Boa, tá vendo? Eu não sei não, o prejuízo foi de 500 conto. Não sei se ela era tão boa Nossas assim. brincadeirinhas é cara, viu?
Aí eu falei pra ele, eu prometo pra você, Diego, eu tô limpo. Então eu tô limpo, graças a Deus, não entro em De sociedade vez em quando mais. ele tem aquela, como é que o Asa usuário... caída. Não, o usuário fica em Abstinência. abstinência. Montar um negócio, Diego, aí não. Mas assim, acho que o único negócio que nós montamos aí nessa transição toda fora do nosso negócio foi a ES Play, que a gente viu que é algo para abençoar mesmo, que a ES Play é um grupo que dentro lá tem produtora, tem gravadora, tem um cantor, música gospel. Então a gente Legal. viu que esse dinheiro que a gente pega e está aplicando lá na ES Play, por exemplo, que nós aplicamos lá, por exemplo, que a gente não aplica mais, que a gente aplicou lá, está abençoando milhares de pessoas. Tem um a todo o Brasil. propósito Tem um envolvido propósito por nele. trás, entendeu? Então, ou seja, até o ponto que a gente chegou, a gente tinha 40%. Eu, o dia que sentou, falei, mano, nós não vai ficar 40%, que a gente não vai pôr a mão mais. Só foi o dinheiro, então, porque o dinheiro é só o dinheiro, né? É. Vamos tirar, vamos fazer essa proposta aqui. Um beijo, Cícero Oliveira, um beijo aí pra todo mundo da ES Play. Cara, vamos ficar só com 10%. Viu como ele é um marqueteiro? Por isso que eu contratei ele, tá vendo? Ele é bom nisso. Ele é bom. E fica pingando o dinheirinho lá agora, ó. Todo mês cai um pinguinho lá, um dinheirinho lá. Inclusive, o dia 15 vai cair, não esquece não, dia 15. Ele é marqueteiro e ele sabe cobrar. Sabe. Os boletos. Então, Mas nós- achei, chegando um pouco da tua pergunta em relação ao Evogard, onde que começou? Eu acho que começou quando a cultura não bateu. Que aí ele fala, foi Deus que... Concordo, e é isso mesmo. Sem Deus a gente não tinha feito nada. Nada. E aí a gente viu que Deus não estava presente na outra. Aí foi o problema. pra Vocês tiveram um tracionar. rompimento de cultura, de Total, ideologia, de total, tudo. 100%. Total. 100%. Vou citar um exemplo aqui. Eu sou um tipo de pessoa que eu não confio em qualquer... Desculpa, eu confio em qualquer pessoa. Eu dou uma carta branca para todo mundo, um cheque em branco para todo mundo. Mas, quando aquela pessoa quebrou um princípio na hora para mim é inegociável. Eu falo, não, Deus que vai te perdoar, irmão, tá tudo bem. E eu tenho muito na minha cabeça a seguinte situação, cara, que eu já fui um cara que menti demais, que eu traí demais. E eu repudio isso hoje. Hoje é um negócio que eu repudio. Eu não consigo mais deixar de ser transparente. Eu não consigo uma mentira. Não, isso aqui é mentira, velho. Isso aqui não rola, não. Deixa quieto. É um vambora. princípio É seu. um princípio meu inegociável agora. E se... Vamos dar um exemplo aqui. A minha esposa me dá muito prazer. A esposa do Diego deve dar muito prazer pra Eu ele. cheguei e ele fala que era eu. Não. A Maria. A sua esposa deve dar muito prazer pra você também. Eu não te dou prazer nenhum, irmão. Talvez eu te dê só dinheiro. Talvez eu dê só dinheiro pro Diego. Porque nós estamos numa sociedade, é uma amizade. Mas fazer o negócio mesmo, o tesão mesmo, não é. E o cara tem a capacidade de atrair a mulher dele. Aí se pra mim eu falei, cara, se o cara tem capacidade de atrair a mulher dele, e eu que só dou dinheiro pra ele. Aí foi onde eu sentou eu e o Diego, falei, mano, eu vou orar e na hora certa vai acontecer. E aconteceu. 2022 foi um ano tenso pra nós. Muito tenso. Todo mundo achava que tava maravilhoso, né, Diego? Nós tava crescendo e maravilhoso. E eu, meu Deus do céu, o trem tá crescendo. Como não é que pode eu vou crescer. fazer isso? Você imagina assim, eu não posso crescer. Aí eu você não fala posso que não crescer. demorou, né? Tomamos uma decisão em fevereiro, foi outubro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 8 meses de oração. É. Firme. E Até Deus falou comigo numa noite, numa quinta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Ali eu liguei pro Diego no outro dia cedo, tudo que hoje é Evogard. Deus mostrou no sonho, não sei se você já assistiu o filme A Cabana. Assisti. Eu vivi o filme A Cabana. O que hoje é Evogard, Deus já me entregou no sonho. Liguei pro Diego, falei, mano, vamos, compra passagem pra Goiânia, nós vamos lá, vamos romper tudo que tiver de contrato. Ele, mano, você tá emocionado. Eu falei, não tô, Deus falou comigo, não tô. No outro dia, passou uns 3 dias, eu tava em Goiânia pra romper, pra tudo e pra fazer a coisa acontecer. Trabalhamos 4 meses sem marca. Não existia Não existia Evogard. Evogard? Não existia. Era evolução. Era evolução. Contratamos uma agência lá de Alphaville para fazer o brand nosso. Fizeram um monte de pergunta para nós. Extraiu tudo dentro de mim, extraiu tudo dentro do Diego e saiu o nome Evogard. Evo de evolução, Gard de guardiões, de proteção. Entendeu? Aí daí que surgiu o nome. Não foi de mim o escudo, não foi de mim do Diego. Saiu de dentro de nós. Mas alguém pegou e materializou. Foi essa empresa. Você vê que, de novo, a gente vai falar sobre cultura, que eu acho que é a coisa mais impactante que vocês têm lá na Evogard. Mas você vê que essa cultura ela vem sendo construída desde quando começou a ideia, né? Justamente. Por trás dela tem toda uma estrutura, um propósito, oração, visão,
muita coisa que envolve até vocês E chegarem... lealdade, Fabão. Vou dizer para você que é lealdade, porque a gente entende que a cultura, você sabe disso, a cultura é o que a pessoa faz quando você não tá, é por isso. trás. Então, assim, se eu chegar lá, hoje é quarta-feira, certo? Hoje é terça, Quarta. Hoje é terça. Não, Que dia Quarta. que é hoje? hoje é quarta, hoje é quarta, hoje é quarta, hoje é quarta. Hoje é Tem quarta. 2 comercial aqui, tá vendo? Fala comigo aqui, ó. Eu que sou o administrador desse negócio aqui. Quarta-feira, de 5h30 Aconteceu já. às 18 horas, de 17 às 18 horas, tem culto dentro da Evogard. Eu Tem vi, culto. eu vi. com Não, os se meus você olhos, ligar no né? ao vivo aí, ó, pode olhar no Instagram. Tá ao vivo e tá gravado. Se não tivesse uma cultura forte, eles poderiam fazer o quê? Dar um migué, Embora. Não, ir embora. não tamo lá, ué. A gente não tá lá. Ô Diego, mas essa coisa, isso que você falou é muito real. Nas nossas vidas isso é real, não é só com relação à cultura. Às vezes a gente se sabota, né? Então, pô, vou pra academia. Não, cara, hoje é sábado, hoje eu não vou Total. treinar, não, eu vou ficar deitado. Mas vem cá, não é porque estão olhando que eu preciso ir lá e mostrar que eu vou pra academia. Eu vou pra lá porque eu Eu tenho um preciso, propósito, eu tenho um eu preciso ir e objetivo tal. e eu tenho que ir. Isso. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, pô, eu podia fazer isso agora, mas não vou fazer não. Ao invés de fazer esse trabalho, e aí, quando a gente fala de cultura, hoje a juventude, a nova geração, elas querem trabalho home office. Isso. Eu sempre fui contra isso. A semana também. passada a gente decidiu fazer um teste. E aí eu fui muito transparente com eles no sentido de dizer: a gente vai fazer um teste, mas depende muito mais de vocês do que de mim. Por quê? Lá na casa de vocês vai ter um monte de Nossa, distrações, vai ter um muito. monte de tentações. E aí a entrega de vocês pode ser comprometida. Então, fazer aquilo que você tem que fazer quando ninguém está olhando é importante demais, porque se você decidir ficar deitado no sofá, Você a vai sua ficar entrega deitado. vai ser ruim e aquilo que você pediu, que a gente hoje está cedendo, vai acabar. Vai. Você vai comprometer não só você, mas a toda a empresa. Então, a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer, da forma que tem que ser feita, quando ninguém está olhando. Sim. É muito profundo falar sobre isso. E aí, como eu estava falando da lealdade, acho que começou a nossa cultura principal dentro da Evogard, e a Evogard começou disso, da lealdade que eu tenho com o Léo e o Léo comigo. Sempre, sempre teve, sempre. Desde quando a gente começou, até do combinado, que acho que é coisa simples, mas, cara, existe algo mais leal do que eu falar para você. Se você me convidar, falar assim, Diego, eu quero montar um negócio que vai me dar tantos milhões e tal, mas é 50% meu. Não, meu é 25%, porque eu vou entrar com o Léo. E é isso. E se ele entrar, ele trabalhar ou não, ele vai entrar e a metade dele é metade minha. Que legal. Já cheguei ao ponto de falar com o Léo, falei, irmão, eu não quero tal coisa. Ele falou, não, você está comigo. Eu falei, eu não quero, eu não vou trabalhar. Eu falei, não, mas não tem problema não. E eu recebo. Entendeu? E tem coisa também que dele, às vezes ele não bota a mão e a gente já criou junto, algumas coisas deu certo, outras não. Mas a gente tem essa lealdade junto. E a partir daí, o exemplo que a gente tem, aí eu tenho lealdade dentro do Evogard. Aí eu tenho 26 pessoas tatuadas, a marca. O exemplo arrasta, né? Entendeu? O exemplo arrasta. Antes E aí, de parecer ser, nós temos que ser, Tem que né? ser. Antes de parecer. 22, vocês, lá em outubro, vocês tiveram a... 26... 22. Não, 26 de outubro de 2022. 26 de outubro de 22, vocês têm a visão, vêm para cá e 20 e poucos dias vocês levantam a empresa que não existia. E essa Evogard cresceu. De 2022, Ela nasceu 10 de fevereiro de 2023. Isso. A linha cronológica Os 22 dela. dias Entendi. foi a primeira empresa que a gente montou que era aqui. a evolução. 2017. Depois veio o nome da Não, Evogard. 2017 foi a nossa primeira proteção veicular, que a gente trouxe de Que nós Goiânia não vai pra cá, a fazer gente veio marketing pra sócio. eles. É um nome aí que nós Sim, não a vai gente fazer veio não sócio. tem nem o que falar. A gente veio como sócios. 4 pessoas, eu, o Léo e mais 2, certo? 2017. 22, nós encerramos em outubro de 2022. Aí nós inauguramos a Evogard em 10 de fevereiro de 23. Entendi. Nós passamos novembro, dezembro, janeiro, Estruturando ela. estruturando, criando nome, criando marca e vendendo. E vendendo. E Fazendo batendo 500 meta. vendas por mês, assim, 500 vendas. Sem ela existir. Sem nome, irmão. Sem nome. Você vende o quê? Proteção veicular. Qual que é o nome da ofereço empresa? isso, aquilo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o CNPJ. Nós somos a evolução da sua proteção. É isso. E aí, Era isso. Deve ter uns prints, alguém deve ter. É absurdo isso. É absurdo. É Porque absurdo. pra você contratar um seguro, cara, você vai contratar um seguro, uma Tem que ter proteção nome. veicular. É por isso que a gente volta de novo. Eu na acho, que é, lealdade, eu na acho que é o credibilidade. cabelo bonito, então. Não, meu cabelo era feio. Não tinha ainda. A gente tava tudo gordo, porque não tinha a cultura que a gente tem hoje, que é nossa.
Antes era uma cultura misturada com 4 raças. 4 pessoas. Não tinha pedigree não, entendeu? Ainda não tinha. Não tinha a definição do que era. Sem raça definida. E aí, lá de fevereiro de 23 até hoje... 10 de fevereiro de 2023. 2026. Cara, hoje a tem Evogard 37 cresceu meses. sei lá quantas vezes. Eu vou te ela dar um exemplo. saiu do zero e partiu para o que ela é hoje. Vou te falar de número em faturamento. Você lembra 23? Eu acho que era... Lembro, 600, 700 mil por mês. 700 mil hoje. mensal. Qual é a projeção para 26? Para 26, 65 milhões por ano. Uau! É impressionante. Mês sim. E já está faturando o ano passado mais de 50 milhões. E como é que isso... Qual o segredo para que isso aconteça? Como é que vocês saíram lá de uma empresa que não tinha nome, vendendo 500 contratos por mês... Isso. E chegaram a um faturamento de 600 mil reais. Como é que vocês chegaram nessa projeção de 65 milhões no ano de 2026? Qual o segredo? Rapaz do céu, Fabão, foi igual você. Depois que o Diego falando aqui, eu acho que é igual fazer um bolo. Eu vou ser bem sincero. É como se fosse assim, ó. Imagina a gente fazendo um bolo. Isso aqui é aquele negócio de fazer bolo. Aí eu pego a lealdade que o Diego falou. Aí eu pego Deus... Aí eu vou pegando um monte de ingrediente e vou jogando aqui dentro, porque não tem uma fórmula mágica não, viu? Aí eu pego a cultura e jogo aqui dentro. Eu acho que a cereja do bolo, que todo mundo vê, o bolo tá feito, não tá? Mas tem um monte de ingrediente. Mas aquela cerejinha que todo mundo vê, cereja, que eu não gosto de cereja não. Aquele morango com chocolate, que todo mundo vê em volta, é só o morango, não é que todo mundo vê? É aquilo ali. Aí é a cultura. Aí é isso aqui, ó. Mas teve muitos ingredientes, como o Diego falou aqui, dessa questão da lealdade, Deus, família, respeitar a história. Os ingredientes vamos jogando aqui, fizemos o bolo. Aí todo mundo, o bolo de vocês é igual. Tem um monte de empresa de proteção veicular. É igual, né? Então vem cá agora, eu vou colocar o moranguinho aqui. Olha o morango do amor, né? Abre aqui o bolo pra você. Abre o bolo aqui. Aí é a cultura. Aí eu posso falar que é a cultura. Mas todo mundo fala de cultura. O que é cultura? Como que você define cultura? Porque eu sei que esse assunto... São duas coisas. Todo mundo tem cultura. Você tem que entender assim, ó. Vou só te cortar um pouco aqui, Diego. A cultura já existe dentro da empresa. Quem está assistindo aqui agora, você, a cultura já existe na sua empresa. Seja ela boa ou seja ela ruim. Se não for sua, é dos seus funcionários. É dos seus funcionários. Nós estamos sentados nessa mesa aqui, porque nós somos referência de cultura. Ponto. Então é uma cultura boa. Que as pessoas... entre aspas, brigam para querer trabalhar em Evogard. As pessoas entram em outros departamentos que não querem em outros locais trabalhar, mas falando, nesse departamento eu vou entrar porque lá tem a regra. Entra aqui dentro que a gente vai olhar aqui dentro primeiro para depois olhar para fora. Então as pessoas entram para ser recepcionista para depois trabalhar no cadastro. Por quê? Cultura. Então cultura já existe dentro das empresas de todo mundo. Mas o principal, a cultura ou é do funcionário, como o Diego falou, ou é dos sócios. Então, essa cultura que existe na Evogard é minha e do Diego. Então, tem o meu DNA, tem o DNA do Diego. E é aquilo que todo mundo está fazendo quando ninguém está vendo. E como é que os colaboradores, a equipe, o time, comprou essa cultura que nasceu com o Diego e com o Léo? Como é que... Porque isso surgiu de vocês. E a Evogard veio crescendo, vocês vieram contratando pessoas. Como é que essas pessoas... entenderam? Como é que foi passado para elas? Não foi passado, Fabão, aí que tá. Não foi passado. É passado todos os dias. Todos os dias, todas as horas. Hoje, a cultura não para, velho. Ela é viva. Ela tá ali, ó, o tempo todo acontecendo. Né? Tipo assim, eu vou lá, vou fazer o lançamento, vou fazer um evento de cultura e tal. Ó, daqui 3 meses eu volto e eu falo para você o que é cultura. Não, eu tô o tempo todo, eu e o Diego, tá junto com a galera, tá conversando com a galera, estão observando a gente. Então, ou seja, antes da gente mostrar que nós somos, quem queremos ser, nós já somos. Aí a pessoa... Cara, o cara aqui é de boa. Vou tentar te simplificar um pouco aqui, trazer um pouco pro lado técnico também, que é o que a galera gosta de saber. Que o cara, Deus faz tudo. Deus faz o que ele quiser. Mas a gente tem que fazer algo. Venda cresceu. Nós conseguimos organizar um time comercial excelente. Criamos um processo. Esse processo ele roda 100%, sem a gente, sem o Moisés. O Moisés é nosso diretor nacional. Se o Moisés sair, o processo roda. Porque tem lá não depende de uma pessoa. Não depende. Ele é escalável. Inclusive, a gente está pronto para franquia. Inclusive, a gente está pronto para crescer. Eu já tenho gente atrás de M&A, não sei nem se é M&A que fala. Então, assim, a gente tem um processo, um negócio muito bem definido. E aí isso faz uma cultura também. E na parte técnica, acho que é isso.
E para escolher essas pessoas que fazem parte dessa cultura, a gente começou lá na seleção, lá no RH. Começa na entrada da pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar uma seleção nossa, tem um Léo falando assim, se você é preguiçoso, se você é isso, não acredita em Deus, isso aqui não é seu lugar. Tem um vídeo dele assim. Pro cara que tá chegando. Não, ele nem entrou, mano. Nem entrou, ele tá me vendo aí. Não, tá chegando pra fazer um processo. Ele botou... Já teve o cara... Rápido, hater, tá? né? Que a gente chama de hater. A gente abre uma live e eu vou contar o segredo, né? Mas o povo não tem a nossa cultura pra contar o segredo, não vamos lá. A gente abre uma live... Vão te copiar o tempo todo. Fazer acontecer é outra história. Esse dia eu vi o story. Acontecer, a NR1 tá aí, é Vogar de Saúde pra isso. Nós vamos cuidar do seu colaborador através da NR1, viu? Cuida aí, ó. E se quiser aprender, arrasta pra cima. A gente pega uma live, faz ao vivo com o Léo. Hoje não é o Léo mais, mas era com o Léo. Aí ele fazia... Deixava lá 5 minutinhos, aí colocava um louvor. Fabão, tinha lá assim... Eu tô entrando na igreja, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. A live era uma pré-seleção. Era uma pré-seleção, porque ele entrava ao vivo. Ao vivo. Ele entrava ao vivo. Né? A gente faz o lançamento. Tipo um lançamento. Lançamento grupo de WhatsApp, vaga de trabalho. Vaga de trabalho. Vaga, exatamente como fosse vender um curso da Hotmart. Eu ainda só quer gravar, entendeu? Ninguém sabe. É um IA. Você tá contando segredo, entendeu? É o Léo, sim. É o Léo. E aí, isso ajudou muito, porque a gente já filtrava logo. Eu vinha lá com 200, 300 pessoas, caía num grupo 100, caía depois no outro grupo 40, ia para a seleção pessoal lá, físico, técnica, né? Todo mundo na parte com RH 15, 20, ficava 2, 3. De filtro de funil, 300. Fazia um funil gigante. E esse funil, eu apresentei ele para um amigo meu, o Wolf, ele aplicou na empresa dele, até hoje ele aplica e dá certo. Ou seja, é mais um processo, né? Processo. É um processo que foi aplicado numa seleção de colaboradores que você começa com a boca do funil gigantesca e vem filtrando até chegar nas pessoas que realmente têm ligação com a cultura que vocês definiram, com a cultura que nasceu entre vocês. Tem uma frase que o Léo falou assim, eu não vou te escolher para trabalhar na Evogard. Você vai escolher a Evogard para trabalhar. Porque é assim, cara. A minha empresa não vai mudar por causa do Fábio. É o Fábio que tem que se adequar a mim. Então a minha empresa tem a minha cultura, tem a cultura do Léo, tem a cultura dos guardiões. Eles são chamados de guardiões porque eles são os guardas de lá. São eles que protegem a empresa. Não sou eu, não é o Léo. A gente já fala que a gente nem é dono. Eles que são donos, eles que mandam. Eles são 100 lá dentro fixo. Imagina, nós somos só 2. Eles que mandam. Então, assim, isso... E aí, uma outra coisa que a gente consegue segurar muito nas decisões de crescimento, voltando um pouco até do crescimento de faturamento, de venda e tal. Tudo e qualquer coisa que a gente vai decidir na Evogard, você conhece lá, você viu que tem um quadro nosso com os valores da empresa. Então, aqueles valores lá é a primeira coisa que a gente olha para poder tomar uma decisão. Se não estiver alinhado com aquilo... Esquece. Não tem. Dá ruim aí. Não tem, esquece. O certo é certo, não tem conversa. Se você tiver uma proteção para receber, uma indenização para receber, você vai receber. Mas se você não tiver direito, você não vai receber, não tem conversa. Então, não tem um jeitinho brasileiro, né? Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é real, é verdadeira, entendeu? É isso. E o time compra isso, o time vive isso, né? Quem entra no jogo, compra. Vou dar um exemplo aqui. Entende da seguinte maneira, você está lá na sua casa. Eu ainda não fui convidado para aquela belíssima casa. Não, na Bahia ele tá lá bem. Tem quanto tempo que ele tá lá? Não, ele nem voltou pra São Paulo. Acho que foi em São Paulo uma semana, desde o Réveillon. Até moreno. Eu só passei uns dias na Bahia, pô. Uns dias, 60 dias. Mas imagina que... O convite já fica feito aqui. O convite já está feito. É só vocês dizerem. Organizar a agenda agora. É só ver quando é que vocês podem ir. Porque eu tenho que ver se eu dou conta. Se eu for para Miami com ele. Se eu for, não. Quando eu for para Miami com ele agora, se eu voltar e o cartão passar, eu vou para Bahia. Porque tem alguém aqui na mesa que falou para mim essa semana o seguinte: eu vou viajar uma vez por mês. E as viagens do homem não são fracas, não. Tá certinho, tá alinhado. Quando aparecer uma vaga pra viagem na tua agenda, não tem nada pra pronto, agosto a gente vai. Tá combinado. Tá combinado. Hoje é nosso agosto mesmo. Combinado. Agora imagina o seguinte, você vai entender muito bem, você que tá me assistindo muito bem, eu vou trazer uma analogia muito clara pra você. Nós temos uma casa de praia também. Na casa de praia existe uma cultura. Que eu também não fui convidado ainda. Fica-se o convite. Tá vendo? Depois que eu for na Bahia, você vai na Quixaba. Fica-se o convite. Mas pensa comigo aqui. Aqui em Fortaleza, ninguém lá em casa entra calçado. Ninguém
É uma cultura que já existe dentro da minha casa. Então, vai de visita, você vai entrar dentro da casa, tem um lugar de você deixar o sapato, pra você ter ideia. Porque se foi desde lá de trás, eu, minha esposa, com a questão toda, que a gente pisa em qualquer lugar e entra lá na casa. Ponto. Na Quixaba, na nossa casa lá de praia, deixa eu te falar, é o pé de areia, irmãos. Sai da areia e já entra lá dentro. Isso é cultura. Então a cultura ela é muito simples. Eu chego e falo para as pessoas, pessoal, imagina a Evogard. A Evogard é uma casa. O dono dessa casa somos nós dois. Existe uma cultura aqui. E para você entrar aqui, você vai saber. Você vai estar descalço, você vai estar calçado. Você vai estar com meia ou sem meia. Então aqui existe a regra. Minha empresa, minhas regras. Eu vou te apresentar agora essa casa, os processos dessa casa aqui. E se você achar que é bom, que você quer ficar nessa casa, seja bem-vindo. Se você não quiser, vaza fora daqui, que eu não te quero aqui não. Eu não te quero aqui, que você vai me dar trabalho, vai me dar dor de cabeça, e não adianta você querer me levar na justiça, que você não vai ganhar, porque uma das coisas, nossos valores é que ser diligente e honesto. E eu estou sendo diligente e estou sendo honesto com você. Então, onde a gente é diligente e honesto, pô, quer sair dessa desgrama aqui? Amém. Amém. Aí vai sair na galera, vai fazendo um funil. Então, a cultura é a regra do jogo, entendeu? E quando vocês falam de cultura, tem algumas coisas que impressionam, né? Eu conheço a Evogard há pouco tempo, mas vocês me deram a honra de fazer parte de algumas coisas lá dentro. A gente hoje trabalha juntos em algumas coisas. Eu conheci a Evogard recentemente, fisicamente, fui lá. E é legal ver o brilho que essas pessoas que estão lá dentro têm no olho. Como é que elas olham para a Evogard, como é que elas cuidam da Evogard como se fosse a casa delas mesmo. Sim. Só que tem uma coisa que foi o que mais me chamou a atenção e eu conto isso para todo mundo. Eu conto isso lá no escritório para os meninos. O Igor está aqui do meu lado, conheceu o Diego lá em São Paulo e a gente falou sobre isso, que é a tatuagem. Eu acho que ela simboliza toda essa força da cultura que a Evogard tem. O Diego tem a tatuagem no braço. O Léo tem a tatuagem no braço. A minha ficou apertada. A minha tá aqui, ó. O homem tá forte, o homem tá forte demais. Mas é legal mostrar isso. O homem é casado, viu? Olha lá. O homem é casado. Eles têm a tatuagem, que é o símbolo da Evogard, né? Escudo. É o escudo da Evogard. E vocês me falaram que vários dos colaboradores, muita gente da equipe de vocês tem tatuado e que hoje vocês têm que controlar as tatuagens que essas pessoas vão fazer. E aí depois eu quero que vocês contem sobre isso. E aí depois vocês contarem tudo isso, o Léo me contou uma história que envolve o pai dele e a mãe dele. Ali foi forte. Que eu me emocionei até, porque isso mostra que a cultura da Evogard ela transborda as paredes da Evogard. Ela transborda os limites que a empresa Evogard, tem. só assim, pra você ter uma ideia, não é como a tatuagem, mas é coisa simples. Por exemplo, eu posto alguma coisa, minha mãe reposta. Cara, por que minha mãe vai repostar? Teoricamente tem porquê. E você olha para outras empresas, o colaborador não reposta. O colaborador que é beneficiado, o cara que é do departamento comercial que precisa vender, minha mãe a empresa faz um post. Por que minha mãe vai repostar? Nada, mas é pelo amor e o carinho que ela tem pela empresa. Não é só por mim. Transborda. Esse total, é o transbordar, né? Total. Conta um pouquinho sobre a tatuagem, sobre a coruja que está simbolizada aí. A tatuagem foi até bom quando você convidou a gente para fazer o podcast. Aí o Diego falou assim, mano, vamos ver exatamente a quantidade de pessoas, pra gente não falar errado, pra não mentir. E porque a gente tem na nossa cultura de não mentir. Fizemos um levantamento para saber por quê. Aí nós entendemos que a Evogard, ela nasceu antes, a cultura nasceu antes, e tanto que é forte. Então, ou seja, nós temos mais de 28 pessoas que têm a logomarca tatuada. Não pode mentir, Léo, são 26 pessoas. 26, me dá aqui o número aqui, abre aqui. Não, dá 20 mais 8 aí, ó. Olha aí. Não, mano. Olha 26. Aí. Olha aí. Aqui, ó. Vou confirmar. Pode ir contando a história. Quem sabe faz ao vivo, a gente confere na hora, tá tudo certo. Mas começou, por exemplo, por uma frase, não reclame. Viu? Falei que não era mais de 28, é 28. 28 pessoas. Começou aonde? Antes da tatuagem da logomarca da Evogard. Começou com Não Reclame, Seja Grato, por exemplo. Eu era um cara que reclamava demais. Nossa, tô aqui em Fortaleza, tô longe de todo mundo e não sei o que eu tô fazendo aqui. Aí eu fiz uma pulseirinha, Não Reclame, Seja Grato. Fiz 200 pulseirinhas. Inclusive, mandei fazer mais 200, que tem muita gente que tá reclamando. Eu vou sair distribuindo pulseirinha em todo canto agora no Brasil. E fui colocando a pulseirinha no pessoal.
Aí acabou minhas pulseiras. Eu olhei e falei, vou meter uma tatuagem. Pus a tatuagem, não reclame, seja grato. Começaram a fazer essa tatuagem. Igualzinha que tá aqui, ó. Não reclame, seja grato. Lugar. E a cruz. No mesmo lugar. Do mesmo jeito. Aí eu olhei e falei, que loucura é essa? O que tá acontecendo? Aí beleza. Aí veio o lançamento da marca. O Diego tem a frase, deu o primeiro passo, o resto é com Deus. A galera começou também, deu o primeiro passo, o resto é com Deus. Aí eu, que trem estranho. Aí o Diego lançou o escudo, a coruja. Foi o primeiro a fazer a coruja? Eu fiz antes do lançamento da marca, porque foi assim, uns 10 dias antes da gente inaugurar, eu já sabia o nome, ele já sabia o nome, tinha o logo, tinha brand, tinha tudo. E aí eu fui e tatuei. Quando eu tatuei, eu andei na empresa a semana inteira e ninguém sabia o que era. Então ficou um negócio assim, todo mundo perguntando. E tal, eu já tinha o braço todo tatuado aqui e o pessoal, eu só não tinha perto de cima. E aí o pessoal ficou destacado, mas ninguém sabia o que era. Aí foi massa que na hora que lançaram, todo mundo foi no meu braço. Eles vinham, mas não Que legal, sabia. Entendeu? Que legal. Aí depois eu fui, chamei o tatuador, falei assim, ó, vem aqui que eu quero fazer tatuagem, que não vou, não é muito longe. Vem aqui. Só eu pra fazer vocês saírem de lá e chegar... Só você. Eu acho que é pra esse lado que ele Ô, morou. marketing, obrigado, viu? Ó, o cliente, o parceiro ficou feliz. Não, viu? Mas pelo menos vai ter um jantar já, né? O japonês aí. O Igor vai pagar o jantar hoje, viu? Aí eu falei pro tatuador, vem pra cá que você vai me tatuar. E numa reunião, eu não era um cara pontual, que agora eu sou. Não, fica aí. Deixa eu te Mas falar. o Felipe é uma benção, não é não, Lucas? O Felipe é uma benção. Obrigado, Felipe. O Felipe é o motorista. É o cara que me, no horário certo, eu chego na hora certa, no lugar certo, tudo certo. Chegou, aí eu falei, bora, vamos tatuar. Aí o cara falou, não, tem agulha pra você não. Eu falei, como assim? Não tem agulha? Que eu tava na minha sala de reunião com o Diego, a gente falou, não, espera aí, tatuador. A galera que tava Sem lá, a gente saber, mano. sem a gente saber, tatuou a logomarca antes que eu. Eles viram o tatuador e começaram a tatuar. Tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Não, eu vou tatuar o Léo. Vai tatuar o quê? A marca. A Não, marca? Você já tem aí? Tem. Eu vou fazer igual a do Diego. Não, eu quero também. Aí o outro, não, eu quero também. Não, eu quero também. Aí ficou, acabou pro Léo. O Léo não fez. Acabou a agulha. O Léo não fez. Aí eu falei assim, não, mas você é doido, por que você não trouxe mais agulha, velho? Tava organizado pra ser só o Léo e o Kenson no dia. Nós dois. Nem dos dois ficou. Nenhum dos Aí ele dois falou ficou. assim, uai, mas eu não sabia que esse trem é doido de jeito aqui, ué. Esse tanto de gente apaixonada por essa empresa. Aí eu falei, nem eu sabia. Aí eu falei assim, Jesus, o que tá acontecendo? Eu falei, amanhã traz pra mim mais agulha que eu vou tatuar a minha agulha. Eu vou ser o primeiro, tá? Eu vou ser o primeiro. Aí foi onde eu tatuei. Vocês não tinham noção de quantas pessoas gostavam do Evogard, de quanto a cultura Cara, estava a gente enraizada. sabia que tinha uma cultura, achava que é legal, mas, porra, a minha diretoria ali, tatuar, que é o cara que tá com a gente, pra você ter uma ideia do crescimento da galera lá, o meu diretor nacional hoje, ele era administrativo hoje, ele era Uber em 2021, 2020. Novembro, ele mudou primeiro que a gente. 2020 não, mano. Veio de Goiânia também. 2020, mas era tipo março, assim, mais ou menos. Bem na pandemia. Bem na pandemia. A gente contratou ele para ajudar num cadastro que estava mudando de sistema. 2020, novembro de 2020, ele mudou. Aqui, eu e o Léo mudamos só em 21. O cara veio primeiro. Você não tá entendendo, irmão. E a pé lá pra... E não tinha marca, não era Evogard. Era nós dois. Por isso que é nós dois. Não é a Evogard, a A, Era nós B, dois C. SA. É nós dois SA. É É isso mesmo. Entendeu? E aí, quando ele veio, aí esse cara tatuar, pra mim, não, esse cara, beleza, é um cara que viu lá do... Mas quando a gente viu, cara, tinha gente tatuando. Loucura. Você não tá entendendo. Aí uma das perguntas que eu faço, porque todo mundo fala assim, uai, mas você paga alguma coisa? Pagar? Inclusive eu tenho 5 colaboradores, confere pra mim. O cara não é o outdoor pra eu pagar pra ele fazer a tatuagem. Eu tenho ex-colaboradores. Ah, não, você tem a tatuagem, eu vou te mandar embora, não. Tem essa não, nós irmão. temos, colaboradores que trabalham com a gente hoje, são 9. Que tem a frase, são mais 5. Ex-colaboradores são mais 5. Que tem mais as frases que já não estão com a gente, mais 3. E tem os familiares, que sou eu, o Léo, a esposa dele, a minha esposa e os pais dele. Loucura. Aí uma vez eu perguntei, mas por que você está fazendo essa tatuagem? Eu quero saber o porquê. Não, porque quem faz tatuagem simboliza algo, quer eternizar algo no corpo. E quando eu entrei aqui na Evogard, a minha vida mudou. Primeiro espiritual. Então a gente bate muito na questão espiritual. Então por isso que a cultura é uma cultura espiritual mesmo. Então quando eu falo, você se ajusta espiritualmente, Fabão, acabou, irmão. Tudo dá certo na vida. Não tem como, entendeu? Então eu não vou querer ajustar lá o financeiro dele. Primeiro eu falo assim, não, eu vou ajustar aqui. No espiritual. Primeira pessoa, irmão. Só é pessoa.
Lá na sua empresa, no seu escritório, não tem só o comércio, só o tributário, só a advocacia. Não é isso. Tem gente. É gente. É gente. Sempre é sobre pessoa. gente. Sempre pessoas. É só pessoas. Os caras, eles têm emoção, os caras têm sentimento, ele tem a vida espiritual dele. Ele chega estressado no trabalho porque ele brigou com a mulher, que a mulher dormiu de calça jeans e ele saiu nervoso. E é isso. Aí você vai chegar lá e trabalha a inteligência emocional do cara. Aí o nosso funcionário faz método CIS, os caras fazem método EVO, faz método legendário. Chegou 2 agora. E a gente paga, viu, pra isso. A gente investe. O Léo casa os caras. Que os caras às vezes ficam com o Miguel, que tá morando... Não, porque eu sou casado. Não, você não é casado, irmão. Na Bíblia não é assim. Eu vou lá e pago o casamento. Paga o casamento do cara no cartório. É verdade. Eu vou, inclusive, saber quantos casamentos eu casei. Eu paguei. E ele tá formado, já tá organizado para fazer um casamento coletivo lá na Evogard. Vai levar o pastor e vai casar todo mundo. Não tá fácil não. Mulherada, quem quiser casar e não estiver andando, vai trabalhar na Evogard e o Léo ajuda, dá certo. Desde que você esteja alinhado com a cultura. Você só vai trabalhar na Evogard se estiver alinhado com a cultura, viu? Léo, e aí essa coisa da tatuagem, essa semana você me contou uma história que envolve seu pai e sua mãe. Conta essa história, que eu acho que ela vai concretizar isso que a gente falou, né? Ela vai mostrar o quanto a cultura transborda. Né? O que mais me marcou foi nem minha mãe. Mãe, love you, você sabe disso. Porque minha mãe me levou pra fazer a primeira tatuagem. A mãe tem o coração mole, ela né? me levou pra fazer a primeira tatuagem, ela fez tatuagem também, junto comigo e tal. Quando eu cheguei em casa, eu tinha 18 anos, eu esperei completar 18 anos pra me fazer tatuagem. Meu pai repudia, meu pai pastor, repudiava tatuagem. Até hoje ele não é... essa tatuagem você não tinha não. Vai parar de fazer tatuagem? Até hoje ele brinca com isso. Aí um certo dia... nessa virada nossa para vir para cá, antes de eu vir para cá, fiz esse compromisso com Deus de vender a casa e depois eu fui pedir a benção do meu pai e da minha mãe. Porque nossa família é muito ligada mesmo. Meu pai tá chegando, sábado agora ele tá chegando aqui, se estiver no carnaval, então a gente tá sempre junto. Cheguei, pai, mãe, seguinte, eu vou ter que ir para Fortaleza. Aí minha mãe falou assim, não, eu já sabia já. Aí, como assim? Não, Deus me falou que você ia mudar daqui. Aí meu pai, vamos orar aqui. Orou, abençoou. Eu falei, agora eu vou tacar o terror lá em Fortaleza. E eu não sabia dessa cultura também. Meu Diego estava muito dentro de mim, dentro do Diego. E aconteceu que nós entramos na questão de educação em 2024. Todo mundo falando de cultura. E você tem que falar mais para empresário, você tem que ser o quê? O Diego, arrasta para cima, mais para cima. Diego, vamos fazer esse negócio? Eu falei, vamos. Então, beleza, vamos fazer o negócio. Aí fizemos. Fiz 2 eventos ISCA, que a gente chama daqueles eventos que faz palestra e tal, da minha como que eu contrato, e depois jogava para imersão. Aí na imersão era 2 dias, pauleiro, eu abrindo a caixa preta, falando, eu faço isso, 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 eu faço tudo. Chegou nesse determinado momento, eu liguei pro meu pai, na última imersão, eu falei, pai, deixa eu falar um negócio para você. Eu não vou fazer imersão mais, eu não vou palestrar mais, eu não tenho interesse nenhum. Por quê, meu filho? Não, pai, esse treino me cansa demais, esse treino não dá ROI e não sei o quê. Meu filho, mas esse é o propósito. Eu falei, não, meu propósito é trabalhar dentro da Evogard, transformar a vida das pessoas na Evogard. Não dá, por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, entendeu? Esse negócio. O Léo, você conheceu um pouco, ele entrega muito. Ele entrega muito. O evento que era para ser 8 horas, via 12. Aí um evento que era para ser 2 dias, né? Que são 2 dias, ele trabalhava a semana inteira para entregar 2 dias. E quebra o cara, pessoalmente, fisicamente, arrebenta. Não aguenta. Aí não faz muito sentido. O propósito é outro. A gente entrega a cultura nossa e o que a gente aprendeu e o que ele transborda dentro do Instagram. E o cara não precisa disso. Tem outras pessoas melhores para fazer isso. Essa presença dele digital leva essa coisa da cultura. Ele recebeu um depoimento hoje do Kiko, o cara... falando que começou a treinar por causa dele, o cara entendeu que ele pode ter um tempo para treinar, um tempo para trabalhar, um tempo para jantar com a esposa, um tempo para brincar com os filhos dele. E é exatamente o que o Léo mostra lá dentro, entendeu? É isso. Aí eu falei, meu pai, não, pai, meu negócio é Evogard. Pronto, acabou e tal. Agora que eu me liguei, que sempre que uma pergunta minha mãe fez para mim assim, ó, antes de eu falando aqui, ela falou assim, meu filho, seu Diego, pensa em vender Evogard? Lembra disso? Eles não tinham mostrado. Eles não tinham mostrado tatuagem, velho. Já tava tatuado. Aí eu falei, não vou vender Evogard, não. Isso no meio do evento, da imersão, que eu abri um momento lá pra galera me perguntar. Ela falou assim, meu filho,
você em algum momento já pensou em vender Evoguard, não sei o quê? Eu falei, ó, já pensei, mas eu não tenho interesse de vender Evoguard não. Agora que eu me liguei aqui, ó. No final do evento, fui agradecer todo mundo. Falei, gente, não mexa com isso aqui mais, não dá certo mais, tal. Então, era a última entrega. O que foi, não foi, não vai mais. Nós vendemos Mastermind, devolvemos dinheiro pros caras. Dinheiro. Falei, não. Não vai conseguir te entregar isso aqui. Entendeu? Do jeitinho que gosta de entregar, né? Chegou no momento, aí meu pai, ó, quero aqui falar um pouquinho pra vocês aqui. Aí meu pai e minha mãe quebram o protocolo, irmão. Eu falei, ô, é até meu. Não é de vocês, não. Eu preciso da palavra. Você não tinha a menor ideia. De manga comprida, no calor de Fortaleza. 2 dias, ainda bem que o ar-condicionado tava. Os 2 dias de manga comprida. Aí eu não tinha visto nada lá em casa também. Aí eu cheguei e meu pai falou, ó, você sabe que eu não gosto de tatuagem? Não, eu falei, eu sei, pai. Aí tipo assim, cara, o que esse velho vai falar aqui? Que não gosta de tatuagem, vai me dar lição de moral aqui. Meu pai, vai ter que respeitar meu pai, né? Aí eu fiquei pensando, o que meu pai ia falar? É que tinha umas 30 pessoas, não tinha 30 empresários lá. Aí meu pai falou, pois é, eu repudio a tatuagem, mas eu quero te mostrar algo que me marca. E que tá me marcando e tá marcando várias gerações, várias pessoas. Aí eu olhei, tá, vira pra cá. Nós ficamos de costa, os dois. Aí chamou o Diego, fez questão de chamar o Diego também, porque a Evoguard é o Diego, é o Léo Júnior. Vem cá, vocês dois. Os dois levantou assim, ó, o braço. Meu pai levantou o braço, tatuagem aqui, ó. A logomarca aqui. Não foi guardado. É aqui, ele faz questão de mostrar. Aqui. Eu olhei aquilo ali, aí minha mãe mostrou, eu olhei, minha mãe cheia de tatuagem, velho. Na hora que meu pai me mostrou, aí eu comecei a chorar. Aí veio lá em 2018. Falei, cara, pro passou meu pai. Um filme. Falei, pro meu pai fazer essa tatuagem é porque tá transbordando. Tá transbordando de uma maneira sobrenatural que nem chega para mim e pro Diego, que eu tenho certeza que deve chegar para ele. Fala assim, cara, o seu filho tá fazendo isso, o sócio do seu filho tá fazendo isso, então deve chegar para ele. Eu tenho certeza que você falou uma coisa agora há pouco que eu achei bem legal e eu acho que isso demonstra o que você falou. Você comentou do teu gerente nacional, diretor nacional, que era Uber e hoje a vida dele foi transformada. Então, quando a gente olha para a Evoguard, olha para a cultura, ela, além de fazer tudo que ela faz no mercado e levar solução para os clientes, ela transforma vidas. Isso. E aí eu acho que, olhando para a história que você contou, eu achei essa história fantástica, eu me emocionei com você contando essa semana. Você percebe que o teu pai entendeu isso. E por mais que ele tivesse uma restrição com a tatuagem, ele olhou e falou, porra, eu preciso demonstrar para eles que... carimbar, reconhecer firma. Exato. Eu entendi como assim, ó, tô carimbando, tô reconhecendo firma aqui, ó, no que você tá fazendo. Cara, muito legal. Exato. É fantástica essa história. Eu acho que isso demonstra muito da cultura da Evoguard. Desculpa, Diego. Não, é só trazendo um pouco aqui do crescimento e de mudança, o que acontece. Em resumo, cara, a Evoguard é espiritual. Aí ela tem a cultura através da parte espiritual. E ali aí a gente fala assim, da tatuagem, eu vou te dar 2 coisas que aconteceu. A gente teve que bloquear, a gente teve que parar, porque aconteceu de chegar lá, olha o que eu fiz. Eu falei, não, gente, calma. Não, o que eu fiz? Não, primeiro vocês não vão fazer em qualquer lugar, tem que ficar igual. Vocês vão fazer com o tatuador que fez a nossa. Para manter e segundo, a cultura, tá vendo? Vocês vão esperar pelo menos 1 ano trabalhando aqui. Tá bloqueado, ninguém pode fazer. Só com autorização. Só com autorização e depois de 1 ano de empresa. Porque o cara entra emocionado, porque ele muda a vida dele praticamente nos 2, 3 primeiros meses. Porque é muito forte. Cara, que dia... Onde você já viu uma empresa que faz um culto? Não, nunca vi. Dentro da empresa. Tem pastor, irmão. Não é porque tem um culto. Não, e tem pastor que é empresário, a gente sabe disso. E eu nunca vi pastor fazer culto. Dentro da empresa dele. Semanalmente, como... Nós não somos pastores, mas o pastor está contratado lá para poder... Contratado não, ele vai lá para poder fazer. E aí o que acontece? Fora a mudança de vida, que é um exemplo desse cara do Uber, eu tenho mudança de vida que para nós é um principal, de cara que chegou e falou assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. 2 ou 3 já virou cristão, que são batizados hoje. Os caras falaram, eu sou ateu, não acredito em Deus, e virou cristão dentro da Evoguard. Aí você vai falar o quê? É muito forte. Aí você fala assim, porque vocês querem ganhar dinheiro? Não, irmão, tem só um propósito, o dinheiro é só o extra. E qual é para os próximos anos, qual é o objetivo da Evoguard? Onde a Evoguard vai chegar? Rapaz do céu. Você fala em faturamento ou crescimento? Qual é o plano da Evoguard? O que a Evoguard quer alcançar? Hoje vocês estão muito fortes no mercado cearense. O principal agora, que é a minha visão do Diego, é franquear ela. Então, franquear isso. Expansão. Expandir mesmo. Transformar isso.
algo que seja escalonado ainda mais rápido, entendeu? Então, criando departamento de expansão. Então, franqueando mesmo. Porque quando eu franquio, eu crio outra empresa para franquear, para expandir, para implementar, para fazer essa operação, toda coisa acontecer. Porque eu tenho certeza que onde tiver um Evogard, vai ter uma família, vai ter uma vida sendo transformada, que vai ter mais Deus no coração, mais Deus naquela casa, e depois o dinheiro também vai entrar na mesa. Isso é certeza, porque o nosso negócio é bom, é rentável, mas o principal a gente tem que olhar para Deus. Olhar para Deus. Então, o casamento já foi restaurado lá dentro, pra você ter noção. Chegar ao ponto que eu tenho certeza que muitos empresários, a esposa repudia a empresa que ele é dono. Falar nisso, ela me pediu pra fazer acelerador. É? Aí eu, pra quê? Ela falou, pra eu entender o que passa na sua cabeça. Minha mulher. Ela tem, sei lá, 10 anos que ela não trabalha mais. Falou pra mim, eu tava olhando passagem pra ela ontem. Tá vendo? Olha que loucura. As nossas esposas fizeram a surpresa pra nós no final do ano de 2023 para 2024, no nossa confraternização, a tatuagem. Ali eu fiz. É igual. A minha esposa é igual. Acho no que mesmo Andressa, ponto. A dela aqui. É o mesmo e o mesmo frase. Que legal. Aí eu olhei e falei, que loucura, velho. Se as nossas esposas já comprou essa ideia, onde que isso aqui vai parar? Aí depois foi meu pai, depois foi os colaboradores, depois os meus pais, e o trem foi acontecendo. Então, o nosso principal objetivo é expansão. Então, nós vamos entrar forte em franquia, contratamos uma consultoria para isso, está nos auxiliando. Então, 2027, em nome de Jesus, nós estamos chegando com o pé na porta com franquia. Para os próximos 5 anos, você falou que 26 vocês vão faturar aí 65 milhões. Qual é o número para os próximos 5 anos? Isso aí é loucura, hein, Diego? Cara, eu vou te o falar meu porque financeiro aqui eu queimando tenho dinheiro. noção. Por que eu vou falar para você que eu tenho noção? Nós estamos numa mudança gigante. Eu era uma proteção veicular, que todo mundo falava que eu era ilegal, que pirata, não sei o quê, que eu seguro pirata, não era papapá, não sei o quê. Hoje, eu sou regulamentado pela SUSEP. Então, pode ser, cara, uma coisa... Eu posso virar uma Porto Seguro, eu posso virar uma Yellow, eu não sei te falar, de verdade, eu não sei. O que eu sei, a gente está preparado, eu tenho estrutura, eu tenho gente e eu tenho cultura. E eu tenho vontade, enfim. Vocês estão dispostos a fazer qualquer isso? Coisa. Total. Sabe por quê? Porque o que a Evogard entrega como proteção veicular é o que a seguradora hoje não entrega. Ela não atende o cara do Uber, ela não atende o cara que tem SPC e Serasa, ela cobra um monte de coisa pro cara para poder fazer como perfil de condutor, e eu não faço nada disso. É um nicho de mercado que não é atendido pela grande seguradora. Exatamente, exatamente. O cara do 18 anos e o cara de 50 anos, ele paga o mesmo valor. E o índice de inadimplência do brasileiro só sobe. Só sobe. Consequentemente, o público de vocês aumenta. Aí, total. Fabão, que entra. Por isso que você entrou no jogo, meu amigo. Eu vou te falar, ó, é por isso o ano que você entrou no jogo passado, tributário, a gente teve a oportunidade de virar uma seguradora, que é uma primeira base, para virar seguradora, a gente opinou em não fazer, porque eu não ia atender quem eu gosto de atender, que é o cara que não tem acesso. É esse o negócio nosso, atender o cara que não tem acesso, que é o colaborador, que é no caso da NR1, da saúde. Cara, quem que vai ter acesso fácil e barato para poder ter uma consulta com um psicólogo, um psicanalista, né? A Evogard está evoluindo e a evolução ela traz muitas outras coisas, não só o seguro veicular, mas a saúde. Hoje os 3 pilares principais da Evogard que nós vamos franquear e vamos expandir é a proteção veicular, que é para esse nicho. Segundo, a Evogard Saúde, que é focado 100% na questão da NR1, porque a lei da NR1 diz nada mais, nada menos que eu tenho que cuidar do psicossocial do colaborador. Então, saúde mental. Saúde mental. Saúde mental é o que? É cultura. E é o que nós fazemos. Então a gente vai pegar, estamos especializando isso aqui para colocar no mercado, já colocamos já. E a Evogard Cash, que é para emprestar o dinheiro com a condição barata para os colaboradores das outras empresas também. Ou seja, 3 pilares: acesso à saúde, acesso à proteção veicular para quem não tem, e acesso financeiro. E acesso financeiro com custo menor. E o acesso financeiro, Fábio, não é aquele assim, nossa, vai comprar minha casa. Não, amigo, deixa eu te falar. O acesso financeiro é quando você acabar o gás da sua casa, você não precisa correr para um agiota. Você não vai pedir para um agiota. Você entra no aplicativo da Evogard Cash, você vai pegar ali o dinheiro ali sem pedir, sem ter aquele constrangimento de pedir para o DP, para o financeiro, para o patrão, para o RH. Cara, você vai lá, pega e pronto, acabou. O pequeno crédito, acessível e barato. Entendeu? E barato, entendeu? Rápido, na hora. Cara, muito legal. Partindo para o final, nosso tempo está estourando.
tem muitos empresários que vão assistir vocês e que vão se inspirar na história de vocês. Mas eu queria que vocês deixassem, o Diego e o Léo, cada um de vocês, uma mensagem, olhando lá para eles, de qual é o caminho que eles têm que seguir, o que eles têm que fazer para lá na frente olhar para trás e ver uma história tão bonita quanto vocês enxergam no retrovisor de vocês hoje. Top, vou deixar o Diego começar. Ele começou, começa aí, Diego. Tá vendo? Cara, primeiro, honre a Deus, honre a sua família e faça o que tem que ser feito. Se o cara der migué, Fabão, procrastinar, esquece, não vai dar certo. Ache o seu propósito, todo mundo tem um. Flávio Augusto, você conhece, ele fala isso, fala, cara, descobre o seu propósito e segue ele. Se você seguir o seu propósito, se você honrar a Deus, honrar a sua família, esquece. Eu só estou aqui por causa da Lorena, eu só estou aqui por causa dos meus filhos. Se não fosse a Lorena, esquece. Se a Lorena ou a Andressa falam assim, vocês não vão para Fortaleza, nós estávamos lá em Goiânia. Não, nós não vamos para Fortaleza, né? Se nós não... Acabou, esquece. Eu vou respeitá-la. Entendeu? É primeiro a minha família e depois o resto. Primeiro Deus, família e o resto. E o principal que eu vou trazer para você, empresário, para ser algo mais didático, faça uma autoanálise. Quem é você? Escreve aí sobre você. Quem é você? Se você é um bom empresário, se você é um bom líder, se você é um bom patrão, se você é um bom marido, se você é um bom pai, se você é um bom filho. Escreve sobre você. Vai doer. Vai doer você fazendo essa análise. Depois que você lê sobre você mesmo, a vida que você leva ela hoje já é a cultura que tem aí instalada dentro de você. Aí depois você vai pegar outra folha em branco e você vai escolher quem você quer ser. Aí você vai pegar e falar assim, eu quero ser um pai que honra os filhos, que honra a Deus, que honra a minha esposa, que faz isso, isso, isso. Você vai comparar, eu tenho certeza, você vai pegar essa folha aqui que você vive hoje e vai descartar ela, vai jogar fora e você vai começar uma nova história para você. Aí, meu filho, eu vou falar um negócio pra você, tudo vai dar certo na sua vida. Tudo vai dar certo. Aí é o morango do amor, né? Que todo mundo fala, que é uma coisa deliciosa. Cara, eu só tenho que agradecer pelo papo maravilhoso, por vocês terem esperado, porque eu atrasei. Então me desculpem pelo atraso, mas obrigado. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela confiança, obrigado pela parceria, pela amizade e por trazer uma história tão legal, de tanta coisa boa, pelo menos umas 2 horas aqui a mais, né, pra contar tudo. Nós que agradecemos. Mas eu tenho certeza de que, pô, quem assistir vai curtir demais, de saber um pouquinho mais de Evoguard. E para finalizar, como é que os caras acham o Léo Júnior? Como é que os caras acham o Diego? Como é que eles acham a Evoguard? Qual é o @de vocês? Como é que eles encontram a Evoguard e acompanham o Léo falando sobre cultura, levando essa cultura através da rede social? Antes disso, eu quero te agradecer por você também ter confiado no nosso trabalho. Então, se você faz parte, que a gente nunca imaginou ter um advogado tributarista, você, seu escritório, lá da Faria Lima, pô, esquece. Tamo chique. Esquece. Agora do BS. Eu tô aqui em Fortaleza, pô. É Faria Lima pra mim. BS. BS tá todo mundo lá no BS. Pra mim é Faria Lima. De onde que é o cara pergunta, de onde que é seu advogado? Cara, nem sei, ali na Faria Lima. Peraí, deixa eu ver aqui. Fala o meu nome. Então, assim, esse projeto, você entrando dentro do nosso negócio, é para isso, porque é a nossa expansão, o nosso crescimento, porque nós não temos medo de crescer. Nós não temos medo de crescer. Eu acho que você vai ver um dos seus principais clientes crescendo cada vez mais. Eu não tenho nem dúvida disso. Isso eu não tenho nem dúvida. Eu tenho certeza que nós vamos estar muito bem amparados por você, por todo o seu time ali que faz parte. E se você quer seguir nós nas redes sociais, é só você jogar Léo Junior, sem R, não tem R, J-U-N-I-O, Evoguard, Evo de evolução, Guard de proteção, Guardiões, G-A-R-D. E Evoguard você joga nas redes sociais, joga no Google aí também, que você vai ter acesso a isso. Eu estou postando sempre as coisas lá. Agora você tem que colocar em prática também, meu filho. Não adianta só escutar tudo isso aqui e não botar em prática, não, eu falo. Usa pelo menos a IA, né? Faz e o Diegão? Meu é Diego Evoguard. Diego Evoguard. Diego no profile. Sou suave. Vamos incentivar que o homem é bom, velho. Começou, moço. Hoje já teve uma postagem dele lá já. Aí, ó, tá vendo? É cultura. Minha mulher cultura, Diegão. Não, mentira, não é isso não. Gente, obrigado. Prazer enorme. Obrigado você que acompanhou a gente, que curtiu essa história. Vai lá, segue eles na rede social, entende um pouco mais. Busca a Evoguard, porque, enfim, eles estão atendendo a quem mais precisa e a quem não é assistido. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos e vão ter
o seguro veicular, o acesso ao crédito, acesso à saúde. As empresas que estão acompanhando, NR1 está batendo na porta, vai ter multa, vai ter coisa pesada. Eles estão preparados para atender e pouca gente está preparada para atender no Brasil todo. Então vai lá, curte a página da Evogard, segue eles e eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. Obrigado por terem acompanhado mais um episódio. Acho que foi um episódio sensacional e até a próxima. Valeu. Um abraço, valeu, obrigado. Demais. Obrigado. Valeu, junto. Obrigado, irmão.